Aí sim, todo mundo animado, que maravilha. Só antes de começar, avisar vocês que a gente está fazendo transmissão no YouTube. Então, quem quiser compartilhar o link, está lá na nossa página do Facebook e está na página da Uninove também, beleza? Bom, eu sou Jaqueline Graciele, eu trabalho com tecnologia há 5 anos, hoje eu sou líder de desenvolvimento na F-Câmara. Eu sou líder de 2 comunidades atualmente, que é o Nerdzão e Nerdgirls e o WordPress São Paulo. Se vocês quiserem me encontrar, minhas redes sociais estão no meu site aqui, ou procurem por Jaqueline Graciele em qualquer rede social que vocês me encontram, certo? Bom, hoje eu trouxe um tema muito legal, que é o Odin Framework. É um framework criado pela comunidade brasileira. A ideia do Odin é ele vir aqui para chutar bundas. Não, mentira. Ele vir para poder colaborar com os desenvolvedores que querem desenvolver temas do zero e não conhecem ou têm uma certa dificuldade com a estrutura de arquivos que o WordPress pede para poder criar um tema, certo? Então, por que usar o Odin Framework? Porque ele facilita o chute inicial, que ele vem com um pacote de códigos que a gente coloca dentro do nosso tema. Ele já vem com tudo pronto ali para a gente poder começar. Nossa, é ruim ler ali, desculpa. Arquivos essenciais. Ele traz todos os arquivos essenciais que a gente precisa. Ele tem integração com o e-commerce e diversos outros plugins e bibliotecas. Ele tem updates e melhorias constantes, porque como ele foi feito pela comunidade WordPress brasileira, a gente se empenha muito nesse projeto. Então, a gente já está até para lançar a versão 3 desse projeto, que é muito legal. E a gente pode fazer do zero sem medo. Então, como é que a gente pode começar? Em todos os slides, eu deixei o link aqui embaixo, que vai ser disponibilizado para vocês. E lá no site do Odin, a gente tem esse botão azul maravilhoso, que é dar o chute inicial. E simplesmente a gente clica nele e cai nessa documentação maravilhosa, que está toda em português e tem tudo que o Odin pode oferecer para vocês. Então, todas as possibilidades dele, eu vou mostrar aqui hoje, e lá, com simples 2 cliques, vocês vão poder ter acesso a tudo. Bom, quando a gente baixa o Odin, a gente coloca ele dentro dessa estrutura de pastas aqui em cima. Então, o WordCamp SP é o meu projeto WordPress. Eu procuro a WP Content, themes e posso colocar ele aqui. O nome dessa pasta, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, não precisa necessariamente ser Odin, pode ser um nome do projeto, da empresa de vocês. E depois, o próximo passo é a gente abrir aquela tela preta que todo mundo tem medo, cheio de letrinhas, né? A gente vai procurar o arquivo style.css e a gente vai fazer algumas configurações. Quando a gente baixa o Odin, ele vem configurado dessa forma aqui. Ele vem com o theme name do Odin, ele vem com o link do GitHub, descrição, autor, que é o grupo WordPress Brasil, e mais algumas informações. A primeira coisa que a gente faz é alterar essas informações dessa forma. Então, o que eu fiz aqui? Eu troquei o meu theme name para WordCamp SP 2018. Eu deixei aqui o link do GitHub, mas vocês podem trocar para onde vocês hospedarem o tema de vocês. Aqui em descrição, eu troquei. O autor, eu coloquei o meu nome. Autor o Rio, eu deixei o meu site. E o restante das informações, eu deixei igual. O tags, quando a gente vai disponibilizar esse tema, é legal ali no tags a gente colocar tudo que a gente tem dentro do tema a partir da nossa personalização. Porque fica mais fácil para alguém, quando for procurar por ele, encontrar por essas tags. Próximo passo, a gente entra lá no nosso painel WordPress já instalado, né? A gente já colocou o Odin lá dentro da pasta themes. E a gente vai em aparência, aqui, temas, e a gente vai habilitar o nosso tema. Quando lá no Style CSS eu troquei o theme name, lá, coloquei WordCamp SP 2018, ele vem parar aqui, certo? Então, é ali, se você clicar nele, vem todas as informações de autor, o link e todas as informações de tag e descrição do nosso tema, certo? Então, beleza, a gente já tem o nosso tema ativo dentro do nosso site. E aí vem a pergunta, onde eu coloco os códigos? Onde eu vou escrever o meu CSS, o meu JavaScript? Onde eu coloco a estrutura da minha página home? Essa aqui é a estrutura de arquivos que o Odin tem. Tá? Então, quando você baixa, ele vem exatamente com esses arquivos e pastas. E aqui, a gente tem a pasta Assets, lá em cima. Dentro dessa pasta é onde a gente coloca o nosso CSS, o nosso Sass, o nosso JavaScript e as imagens. Aqui a gente tem toda a estrutura, o WordPress, pensada na hierarquia que o WordPress já segue.
Então, a gente tem os arquivos archive, a gente tem o autor, category, comments, a gente tem a single, page sidebar e etc. Quando a gente quer trocar aquela imagem que aparece lá no aparência, que aparece lá a carinha do Odin, a gente quer deixar mais profissional, a gente troca essa imagem aqui, o screenshot.png. Apenas trocando essa imagem, ela já muda lá no painel. Então, quando seu cliente abrir o site, não vai estar a carinha do Odin, vai estar a carinha bonitinha do tema que vocês criaram. Bom, próximo passo é a pasta Assets, que eu falei para vocês. E o Odin, ele já vem com um grunt, eu vou mostrar um pouco mais para frente. Então, a gente pode usar o SAS. Aqui, a gente deixa os nossos arquivos SAS. Dentro dessa pasta CSS, a gente tem um arquivo style.css, que é onde a gente coloca os nossos estilos. Então, a gente não coloca ele lá naquele arquivo style.css da raiz, ele é apenas para configuração. Tá? E o próximo passo é a gente instalar o grunt para a gente poder usar o SAS. O grunt, ele já está aqui dentro da nossa pasta src. Tá? Eu já deixei aqui o link da documentação do grunt também. Então, é só entrar nessa pasta, dar um init no grunt e começar a rodar o seu SAS. Toda a configuração, da onde estão os arquivos SAS, já está dentro desse arquivo. Então, a gente não precisa fazer muita coisa aqui. Bom, e o que é possível fazer com esse framework? O que ele traz para a gente? Primeiro de tudo, que é o mais legal, é a gente poder fazer custom post types de formas fáceis. A gente não precisa escrever muitas linhas de código. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai lá no nosso functions.php, que está na raiz do nosso tema Odin, quando a gente baixa. E nas primeiras linhas, ele tem algumas classes comentadas. A gente vai procurar a classe posttype, a gente descomenta ela está ali por volta da linha 33. E lá embaixo, no final de todo o conteúdo, a gente adiciona esse código aqui. As referências foram tiradas da documentação do próprio Odin, que é bem intuitiva. E aqui eu estou fazendo o seguinte. Eu estou criando uma função e adiciono ela aqui no hook init, dando prioridade 1. E aqui dentro eu crio as informações do meu custom post type, então eu estou chamando ele de vídeo e estou dando um slug para ele. Aqui embaixo eu estou setando o nome que vai aparecer lá no meu menu. Então, eu posso chamar ele do que eu quiser e também posso colocar o ícone que eu quiser ali no canto. Na documentação tem uma lista gigantesca de todos os ícones que a gente pode usar e o código de cada ícone que a gente pode setar aqui. Ali embaixo a gente tem o suporte. Esses três aqui são os padrões que provavelmente todo mundo já vê lá dentro dos posts, que é o title, a thumbnail e a descrição. Então, se a gente quiser que o nosso custom post type não tenha aquela caixinha da descrição, a gente pode simplesmente remover daqui o editor. E ele aparece apenas o title e o thumbnail. Certo? Então, de forma fácil, apenas com essas linhas de código, eu consegui criar o meu custom post type. E ele aparece assim para mim no meu painel. Então, eu posso vir aqui, adicionar novo, e ele fica dentro de meus vídeos. Bom, legal, criei um custom post type, mas eu queria criar uma categoria específica ali dentro. A gente chama esse conjunto de categorias de taxonomies. E a gente também pode criar isso de forma fácil. As taxonomies, assim como os custom post types, basta a gente colocar algumas linhas de código no nosso functions.php. Então, novamente, a gente vai procurar aquelas linhas comentadas, a gente vai procurar onde está class taxonomy e a gente vai descomentar essa linha aqui. Lá no final do nosso arquivo functions.php, a gente vai adicionar algo parecido com isso aqui. No caso, eu, novamente, estou criando uma função, passando ela aqui no hook com prioridade 1. Dentro da minha função, eu estou criando o nome da nossa taxonomy, o slug dela, e aqui, que é o mais importante, é qual tipo de post ele vai ser atribuído. Então, eu posso colocar lá no próprio posts. Eu não preciso criar um custom post type para eu ter uma taxonomy específica. Eu posso criar minha taxonomy e colocar lá no posts. Ou em pages, por exemplo. Aqui, no caso, eu coloquei na custom post type que a gente já tinha criado. Então, eu setei aqui a slug que eu defini lá no passo anterior. Vídeo. No próximo, eu estou setando o nome que vai aparecer lá no menu. Então, quando eu clicar em meus vídeos, no submenu, o último vai ser gênero do vídeo. E aqui em hierarchical. Enfim, o inglês aqui não é forte, né? Momento de descontração. Enfim, aqui, nessa palavrinha bonita que todo mundo entendeu, a gente pode colocar true ou false. Se eu colocar false, essa taxonomy terá uma estrutura de tags. Aquelas tags
normais que a gente já usa dentro do WordPress. Se eu deixar como true, ela vai ter a estrutura de uma categoria normal, onde a gente pode colocar uma dentro da outra, fazer ela encadeada. Então, no meu painel vai ficar dessa forma. Como eu falei para vocês, aqui no menu, gênero do vídeo, e aqui eu posso adicionar vários tipos de gênero no formato categoria. Bom, legal. Mas eu quero ter a possibilidade também de, dentro dos meus posts ou dos meus custom post type, eu colocar campos diferentes. Porque eu tenho o title, a descrição e a thumbnail. E eu quero campos diferenciados. Eu posso fazer isso de forma fácil usando as metaboxes. Opa! As metaboxes, assim como o custom post type e a taxonomy, percebam que sempre seguem um padrão. A gente procura essa class aqui, lá nas linhas comentadas do nosso functions.php, e no final a gente adiciona algo parecido com isso aqui. O metabox ele tem uma estrutura um pouquinho diferente dentro da função. Primeiro a gente vai setar o slug da nossa metabox. A gente vai dar um nome para essa metabox, que ela vai aparecer como título da metabox dentro da criação do post. Aqui embaixo, a gente vai setar o slug do post type, a qual a gente vai atribuir. Então, no caso, eu estou atribuindo a vídeo. E depois, aqui embaixo, em Set Fields, eu posso colocar qualquer tipo de campo HTML5 que o Odin suporta. Então, number, image, a gente tem o image upload para poder subir várias fotos de uma única vez. Aqui eu estou dando um exemplo com o text e o text area. Para criar um campo dentro do Odin é muito fácil. Eu passo o ID do meu campo, dou um nome para a label dele, falo o tipo que ele vai ser, todos esses tipos estão listados lá na documentação do Odin. Aqui embaixo, nos atributos, eu posso colocar um placeholder, no caso, eu deixei aqui vazio. Se a gente não usar essa parte, a gente pode simplesmente excluir essa linha. E aqui em descrição, é aquele nome pequenininho que aparece embaixo do nosso campo. Então, no caso aqui, eu setei a descrição como nome do produtor do vídeo. A mesma coisa eu fiz para a duração, só mudei aqui o tipo do campo para text area e coloquei um placeholder de 02:2.00. Vamos ver como isso aqui fica. Quando eu ir lá no meu post type, no meu custom post type vídeos, e eu clicar para criar um novo, ele vai abrir essa tela para mim. E aqui embaixo está a minha metabox. Então, tem o nome do produtor com a descrição, tem a duração com a descrição e o placeholder sendo um text area. A gente também pode criar novos editores. Então, dentro do nosso post, a gente pode ter várias caixinhas dessas daqui. Simples assim com o Odin. Bom, quais outros campos a gente pode ter? Essa é a lista que está lá dentro da documentação. A gente pode ter o editor, como eu falei, image, que é para subir, é um campo igual o thumbnail, a gente pode criar vários deles também, e tem esse image upload, que é bem interessante quando a gente vai criar, por exemplo, uma galeria personalizada. Então, a gente cria esse campo upload, você pode subir várias fotos de uma única vez, e depois a gente puxa isso no nosso front e faz o carrossel ali. Fica bem legal. A forma da gente puxar no front também está na documentação. A gente usa o getPostMeta, e aí a gente passa o ID do nosso campo e o ID do nosso post. E ele traz a informação para a gente, simples assim. Bom, e o que mais eu consigo fazer? A gente consegue fazer formulários de contato no mesmo esquema, com poucas linhas de código, de forma bem fácil. A gente consegue fazer as opções de perfil de usuário, as opções para termos, as opções para o tema. Quando a gente entra lá em aparência, alguns temas que a gente baixa, tem as opções de temas. Essas opções de temas a gente pode setar desde cor ou colocar alguns textos que não se encaixam em pages ou posts. A gente pode colocar um texto lá sobre o autor, por exemplo. A gente cria o campo dentro do Odin, no Functions, e ele aparece lá em aparência, opções do tema para a gente. Esse nome do menu, opções do tema, também é mutável, a gente pode colocar o que a gente quiser. Bom, a gente pode também usar os shortcodes integrados. Tem shortcodes do próprio Bootstrap, que a gente pode usar dentro do nosso front no Odin, de forma bem fácil e legal. Todos os exemplos, todas as formas de usar estão na documentação, de forma bem simples, da mesma forma que eu expliquei aqui. E a gente tem o Grunt, como eu falei para vocês, e a gente pode usar o Sass. Então, a gente pode criar um tema totalmente robusto, do zero, de forma fácil, usando esse framework. Bom, a gente também pode personalizar o admin.
Não sei se vocês já viram quando a gente entra em algum site que foi feito para um cliente específico, onde ele pede o admin do WordPress sem a logo do WordPress, quer colocar uma logo diferente, uma logo do próprio cliente, quer mudar o fundo, mudar os tipos de campo, colocar alguma coisa diferente ali, ou até mesmo dentro do painel, ali aquele menu preto, mudar toda aquela forma. A gente pode fazer tudo isso também dentro do Odin de forma fácil. Bom, e o que mais eu consigo fazer? O Odin ele tem integração com vários plugins e libraries, né? Várias bibliotecas para a gente poder usar. Alguma delas que eu mais uso, por exemplo, é o Commerce, Jetpack, Bootstrap SaaS, o Respond.js, o Compass, Grunt, o Editor Config e o Google Maps. Tudo isso está dentro do Odin de forma fácil para a gente poder usar. Bom, e aqui, por último, eu vou trazer alguns spoilers da versão 3. Né? Atualmente, a gente está na 2, se vocês entrarem lá. E como alguns dos organizadores aqui são contribuintes, foi fácil ir lá perguntar para eles o que ia vir na versão 3. E na versão 3, a gente vai ter o plugin Territory. O que significa isso? Quando a gente está falando de Custom Post Type, Taxonomies, Metaboxes, isso a gente não escreve dentro do Functions.php do tema. Normalmente, essas informações deveriam ser feitas por um plugin. Só que aí já complica, porque no plugin a gente não tem o Odin. E a partir da versão 3, isso vai mudar. Então, daqui a alguns dias ou alguns meses, né, depende de como as coisas vão acontecer, a gente vai ter a versão 3 totalmente separada. Então, a gente vai ter o Odin para o tema e a gente vai ter um Odin para construir plugin. Ah, mas a gente só vai poder fazer isso no plugin, só taxonomy, post type, as metaboxes? Não. Vocês vão ter toda uma estrutura para criar um plugin de zero, de forma fácil, assim como a gente cria os temas. E o outro spoiler, que esse aqui é o mais novo que me mandaram no Instagram ontem, que vai ter integração com Gutenberg. Uhul! Aí vem a pergunta, legal, Jaque, mas o que é isso? Do que você está falando, amiga? Então, assistam a palestra do amigo cabeludo aqui na frente, que ele vai falar para vocês o que é o Gutenberg, que é o novo editor do WordPress, que é muito legal, muito bacana, e o Odin vai se integrar com ele na versão 3. Então, aguardem a versão 3 do Odin, usem a 2, usem e abusem, e aguardem pela 3, que está bem legal. E, bom, com isso, eu termino aqui. E muito obrigada.